Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana, pastor William Barros, porque juntos, hoje nós vamos estudar a lição de número 4 da nossa revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Lembrando que essa revista é comentada pelo bispo Samuel Ferreira. A lição de hoje tem como título As lições de uma figueira infrutífera. É a nossa lição número 4, programada para o dia 25 de julho de 2021. Tendo como texto áureo, Evangelho de Mateus 21, 22, que diz: E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A nossa verdade aplicada, permanecendo em Cristo, receberemos dele tudo o que for necessário para frutificarmos com perseverança até que ele venha. Os objetivos da lição são esses: apresentar a característica da figueira frutífera, ensinar os elementos para uma vida frutífera e ressaltar a importância de produzirmos frutos. Tanto o pastor Marcos como o pastor William estará trazendo para nós, dentro da sua reflexão e do estudo, a resposta em cumprimento a esses objetivos propostos na nossa lição. O texto de referência utilizado pelo comentarista, Mateus 21, versículo 18, 19 e 21. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu em nosso canal, muitíssimo obrigado. Você que nos acompanha pela Rádio Família 97.1, que Deus continue abençoando nosso público. Muito obrigado por se inscrever, por compartilhar, por comentar os nossos vídeos. Então, nós vamos começar agora. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, um livro de apoio, deixa aí do lado, uma canetinha, porque nós vamos começar o nosso estudo aqui com o pastor Marcos Santana, que vai fazer uma oração, e logo após a oração, ele já vai começar com o tópico 1, característica da figueira infrutífera. Mas antes eu quero dar aqui as boas-vindas. Muito bem-vindo, viu, pastor Marcos Santana? Mais um dia, mais um vídeo que o Senhor Deus nos permite. Seja bem-vindo, pastor William Barros, seja bem-vindo, a paz do Senhor, companheiros. Nós estamos felizes por essa oportunidade e por você estar nos prestigiando aí com a sua audiência. Então vamos a uma palavra de oração com o pastor Marcos Santana e logo na sequência ele já vai estar iniciando aqui com o tópico 1. Oremos ao Senhor. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, a todos os irmãos que estão conosco, convido a todos para estarmos orando e pedindo a bênção do Senhor para esse momento que estaremos refletindo, estudando a palavra de Deus. Nosso Pai que estás nos céus, glorificamos o teu nome. Te damos graças por mais esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, transmitir a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos inspire e nos conduza para que vidas sejam edificadas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu inicio esse momento fazendo a leitura de uma parte do texto da introdução da nossa lição de hoje, pois resume bem a lição que nós vamos estudar sobre a figueira infrutífera. Assim como a árvore que possuía folhas, mas não frutos, Israel tinha vida religiosa, mas não possuía experiência prática de fé, que resultasse num viver piedoso. Basicamente, é sobre isto que estaremos estudando na lição 4
da revista Betel Dominical. É importante refletirmos nessa lição à luz de dois textos que nós vamos encontrar, e eu vou estar citando aqui, e também atentos aos respectivos contextos destes dois textos. Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22. E Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao 26. Quero destacar que nós encontramos Jesus Cristo, tanto em Mateus como em Marcos, iniciando a semana da crucificação. Portanto, Jesus, ele já está próximo de encerrar o seu ministério terreno, quando ele tem esse momento no templo e também ali com a figueira. O versículo 12 do Evangelho de Mateus mostra Jesus entrando no templo de Deus. Mostra Jesus expulsando os que vendiam e compravam, derribando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores. Versículo 13, Jesus cita as Escrituras, quando no templo, que ali foi feito para ser casa de oração. E aí ele diz: mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Versículos 14 a 16. Ainda em Mateus, capítulo 21, nós vamos encontrar cura e louvor no templo. E aí sim, nós chegamos ao versículo 18 do texto sobre a lição de hoje. Jesus e a figueira. E aí, no finalzinho, fala Jesus ressaltando a relevância da fé e da oração. É interessante que depois desse momento de Jesus com a figueira, ressaltando fé e oração, o versículo 23 vai dizer assim: e chegando ao templo. Acho relevante destacarmos isso, que o contexto de Mateus é templo antes e depois desse momento com a figueira. Agora vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 11. No versículo 11, diz que Jesus entrou no templo. E eu destaco esta expressão: e tendo visto tudo. Muito interessante a gente pensar nisso. Jesus entra no templo e ele está atento. Jesus entra no templo e ele sabe o que está acontecendo no templo. Versículos 12 a 14 é Jesus e a figueira. No versículo 15, Jesus entrando no templo. E aí vem o relato do que Mateus também relatou. Ele expulsa os que vendem e compram, derriba mesas e cadeiras. Versículo 17, ele cita as Escrituras. E aí, a partir do versículo 20, o relato volta a Jesus, os discípulos e a figueira. Porque o versículo 20 diz: viram a figueira. E do versículo 22 ao 26, aí nós encontramos
Jesus falando, relatando, enfatizando 3 aspectos que fazem a diferença na vida do povo de Deus: fé, oração e perdão. Sendo assim, eu quero convidar cada professor e aluno para estar conectando, fazendo um link do relato da figueira infrutífera com as ações e palavras de Jesus em relação ao templo. E aí, o templo representa, aponta, sinaliza para a profissão de fé, a espiritualidade, a nossa relação com as Escrituras, a nossa relação com a oração, a nossa relação com o próximo. Então chegamos ao tópico 1 da nossa lição: características da figueira infrutífera. Eu quero resumir o tópico 1 da lição de hoje com 3 expressões. Estas 3 expressões resumem o tópico 1 da nossa lição, como está dividido. 1.1, 1.2 e 1.3. Atraente, precoce e estéril. São 3 expressões que caracterizam esta figueira infrutífera. Quero ler o último parágrafo do texto introdutório do tópico 1. Essa figueira é um símbolo da hipocrisia da religião judaica e sua falsa aparência de santidade. Assim, nós vamos ver que o tópico 1, ele enfatiza mais, ele trata mais, são de advertências. Advertências ao povo de Deus. Advertências para uma geração tão atraída, seduzida pelo espetáculo, pelas imagens, pela fama, pela aparência, pelas frases de efeito. Advertências a uma geração que tem dificuldade em lidar com o dia a dia, em lidar com esperar, em lidar com a importância de se construir uma estrutura, uma geração que tem dificuldades em perceber e discernir a relevância do amadurecimento do discípulo de Cristo. É muito interessante nós refletirmos sobre outros textos que mencionam a figueira. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7 e 8. Uma parte desse texto diz: o Senhor, teu Deus, te mete em uma boa terra. E aí, entre outras coisas, menciona terra de figueiras. Sendo assim, nós podemos dizer na Bíblia que, em alguns textos, a presença da figueira era sinal de bênção. Mas também temos outros textos. Oséias, capítulo 2, versículo 12. Isaías, capítulo 34, versículo 4. Figueira devastada é usada como símbolo de juízo divino. Não deixem de ler Miqueias, capítulo 7, do versículo 1
ao 6. O profeta é como um homem faminto que procura, mas não encontra figos. E eu acho tremendo, porque depois que ele relata essa sua procura, o versículo 2 deste capítulo de Miqueias inicia com essa frase: pereceu o benigno da terra. A Bíblia NAA diz: desapareceram da terra os piedosos. Portanto, quando o profeta diz que está procurando, mas não encontrou figos, e ele relata do versículo 2 ao versículo 6 o que estava acontecendo com o povo de Deus, nós podemos dizer que a ausência do figo estava representando a ausência, não há benignidade, retidão, honestidade, integridade, respeito. Notemos que ele está se referindo ao contexto do povo de Deus, mas ele não entra em desespero, porque o versículo 6 do capítulo 7 de Miqueias, até o versículo 6, apresenta um quadro deprimente do povo de Deus. Mas por que ele não entra em desespero? Porque o versículo 7, ele diz: olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Deus pode mudar esta situação. O tópico 1 da nossa lição, nós podemos dizer que a figueira infrutífera, ela nos ensina, nos alerta quanto ao perigo de vivermos de aparência, superficialidade e engano. E por que muitos dos que dizem ser discípulos de Cristo continuam sendo seduzidos pela aparência, pela superficialidade e pelo engano? Continuam se satisfazendo com isso. Muitos resistem passar pelo processo. Irmãos, a título de exemplo, quanto à importância do processo de amadurecimento, de crescimento, a título de exemplo, eu quero destacar o apóstolo Paulo. Eu estava vendo, interessante, esse processo na vida do apóstolo Paulo é um verdadeiro exemplo. Pastor Prates, pastor William, entre a experiência do apóstolo Paulo no caminho de Damasco, e lembremos que no caminho de Damasco, além da conversão, o apóstolo Paulo já recebe a chamada. Ele já é designado para uma missão. Mas entre a experiência no caminho de Damasco e a primeira viagem missionária, há um espaço de cerca de 14 anos. O que é isso, meus irmãos? É o processo do amadurecimento. Eu quero destacar aqui o que nós encontramos no texto da nossa lição, do tópico 1.2, em relação à figueira, em relação a uma vida precoce, superficial e sem amadurecimento. Infelizmente, nossos dias, muitas pessoas procedem da mesma forma, queimando as etapas da vida cristã. São pessoas que não aprendem o básico e não criam alicerces. O resultado é um crescimento precoce
e catastrófico. Amados irmãos, estejamos atentos a essa questão entre aparência e realidade. Essa era a grande questão da figueira infrutífera. Tinha aparência, mas a sua aparência não correspondia à sua realidade. Deixo para os irmãos estes textos. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Tinha profecia, tinha expulsão de demônios e tinha maravilhas. Mas a questão é que, junto com isso, tinha a prática da iniquidade. Por isso ouviram: não vos conheçam. Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 3. Eram virgens, estavam juntas, possuíam lâmpadas e tinham expectativa. Mas no final ouviram: eu não vos conheço. A realidade é uma, a aparência é outra. Gênesis, capítulo 4, versículo 5. Nós vamos encontrar em Caim iniciativa. Nós vamos encontrar em Caim disposição para ofertar. Nós vamos encontrar em Caim a oferta propriamente dita. Mas Deus não atentou para Caim e sua oferta. A aparência é uma, a realidade é outra. E aqui eu encerro essa minha contribuição lendo o texto do subsídio, do subtópico 1.1. A igreja judaica, entre aspas, né? Como está aqui, tinha templo, sacerdócio, culto diário, festas anuais, escrituras e os turnos dos levitas. Porém, por detrás dessa folhagem exuberante, estava completamente destituída de frutos. Não havia nenhuma graça, nenhuma fé, nenhum amor, nenhuma humildade, nenhuma espiritualidade, nenhuma santidade, nenhuma disposição para receber o Messias. Que o bom Deus continue tendo misericórdia de nós e que o Espírito Santo nos ajude para que possamos prosseguir, avançar nesse processo tão necessário na vida do discípulo de Cristo, para a edificação da igreja e para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, nós podemos então fechar esse ponto 1, dizendo que nós aprendemos com essas explicações, esses ensinamentos do pastor Marcos, conforme está na nossa revista, que a figueira aqui estudada é um símbolo da hipocrisia da religião judaica da época, né, em que esse fato aconteceu, e também da falsa aparência de santidade. E assim nós fechamos o ponto 1. Vamos direto ao ponto 2 com o pastor William Barros, elementos para uma vida frutífera, pastor William. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor Marcos Santana, e mais uma vez a todos vocês, nossos irmãos que estão conosco em mais uma aula dessa feita, a nossa quarta aula desse trimestre da nossa revista de escola dominical. Vejam, depois de tudo que o pastor Marcos trouxe aqui, nós entramos no nosso tópico 2. O nosso tópico 2 vai tratar de um ponto mais espiritual e mais prático, trazendo para nós as lições com relação à figueira. Antes disso, eu queria apenas, introduzindo o assunto, mostrar que na Bíblia nós temos muitos símbolos de Israel. Eu poderia enumerar vários aqui. Por exemplo, em Apocalipse 12, a mulher vestida de sol sobre a lua. No Apocalipse, ainda no capítulo 4, dentre os 24 anciãos, 12 simbolizam as tribos de Israel. Nós vamos ver também em Ezequiel capítulo 37, Israel é simbolizado, figurado num vale de ossos secos. E nós vemos, por exemplo, também em Jeremias capítulo 18, quando Israel é comparado a um vaso na mão do oleiro. A figueira é a primeira árvore mencionada, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 7. Vai se tornar um grande exemplo, um símbolo também, como mencionou o pastor Marcos aqui, sobre Israel. É interessante que eu tenho ido a Israel sempre levando grupos, a gente até hoje vê como a figueira é importante
na culinária e na história do povo judeu. Você vê hoje, é imprescindível, não há como evitar, seja para culinária, seja como souvenir, quando você chega em Israel, adquirir, provar figos, e são muito apreciados. E muitas pessoas trazem de lá caixas, né, de figos para presentear pessoas, amigos, irmãos da igreja e familiares. Então, até hoje, a figueira está muito associada a tudo que se vê em Israel. Quando a gente entra no nosso tópico 2, nós vamos ver aqui, como eu disse, do ponto de vista mais prático, nós vamos falar sobre a fé, vamos falar sobre a oração e vamos falar sobre o valor da palavra na vida cristã. Nesses 3 elementos que são fundamentais para a existência da vida cristã. Quando falamos sobre fé, nós vamos lembrar uma coisa, eu começo aqui justamente de onde terminou o pastor Marcos. A questão religiosa em Israel. Israel era um país extremamente religioso e a gente vai ver isso em vários momentos. Jesus vai falar ao longo do seu ministério duramente, por exemplo, com relação à hipocrisia dos fariseus. E nós vamos ver que, por exemplo, mesmo com todos os sinais, mesmo com as maravilhas, muitos não creram. Um exemplo disso é quando Jesus ressuscita Lázaro. A Bíblia diz que muitos que viram Lázaro ressuscitar creram, mas alguns foram ter com os fariseus para lhes contar o que tinha acontecido. Ou seja, teve pessoas que foram lá, viram um milagre, viram Lázaro ressuscitar com 4 dias de morto, mas não creram. Simplesmente não creram em Jesus, sabe? Então isso mostra para nós um momento de muito despertamento, uma aula como essa. Nós vemos um exemplo disso também em Lucas, no capítulo 18, nos versículos 1 ao 8, na parábola do juiz iníquo. Jesus vai ensinar essa parábola para justamente reforçar na nossa vida cristã o valor da perseverança em crer mesmo em situações difíceis e, sendo assim, perseverar em oração. Ele mostra o exemplo do dia a dia de uma viúva pobre que precisa ver sua causa julgada, porém o juiz que ela tem pela frente, para que atenda a sua demanda, é um homem ímpio, egoísta, vaidoso. E ele pouco se importa com a demanda dela ou com os problemas que ela possui. Mas ela insiste de forma tão veemente, tão insistente, que chega um momento que ele olha e diz, olha, eu vou atendê-la para me ver livre dela. E então ele atende a demanda dela e julga a sua causa. Jesus vai tirar dessa situação a lição. Se esse homem, sendo ímpio, sendo egoísta, atendeu aquela viúva pela insistência dela, quanto mais Deus, que é bom, não atenderá aqueles que o clamam, que o pedem, aqueles que creem na sua palavra. E aí ele termina, para mim é de arrepiar, quando Jesus termina essa frase, porque, pastor Prates, eu imagino que se eu fosse o escritor da Bíblia, eu acredito que seria deixa para colocar, por exemplo, aquela passagem, pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abre-se-vos-á. Mas Jesus termina dizendo o seguinte, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Jesus termina dando um aviso como uma trombeta de despertamento para nós, mostrando que o grande despertamento desse último tempo é que não percamos a fé. Você pode se decepcionar com pessoas, você pode se enganar com pessoas, você pode dizer, olha, eu pensava que era uma coisa e não é. Você pode dar todas as razões humanas possíveis para você estar chateado, decepcionado, dizer que não acredita mais em fulano ou ciclano. Você não pode dizer isso em relação a Deus e a sua palavra. O fato de você ter sido ferido, traído, decepcionado por alguém, não lhe dá o direito de virar as costas para Deus, para a sua palavra, desistir de congregar, de ter um pastor, de estar na igreja, de servir a Deus. O fato de você ter sido ferido não pode ser a desculpa para o sepultamento da sua fé. Sua fé não pode encontrar numa amargura ou numa decepção um motivo para acabar. Eu pergunto para você, olhando para o que você está enfrentando agora, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé? Nós vemos o perigo no discurso
da parábola da figueira infrutífera, o grande despertamento para nós, que é o quê? O perigo de termos um cristianismo no Brasil, grande como o oceano, mas especificamente olhando para cada um de nós, com a profundidade de uma piscina. O perigo de falarmos de milagres e curas, de falarmos em Deus e na sua palavra, mas quando nossa fé é colocada à prova, quando nossa fé é exigida em momentos cruciais, perdemos, desanimamos, simplesmente olharmos para trás. Deus está nos convidando nesse tópico 2.1 a termos a fé, atitude indispensável. Se queremos ter frutos, se queremos que a nossa vida cristã tenha frutos, precisamos ter fé. Não podemos simplesmente esquecer tudo que Deus tem feito, tudo que a palavra de Deus diz, esquecer tudo que Ele tem realizado em nossa vida. Eu pergunto para você, de onde Deus tirou você? Olha de onde Deus tirou você. Olha o que você tem vivido, olha os livramentos que Ele tem dado, quem sabe, na sua família. Quem sabe gente que está assistindo essa aula, que já teve um momento de o médico desenganar sua criança. Seu filho não era nem para estar vivo. Quem sabe gente está assistindo essa aula agora, que o médico falou, olha, vai morrer. Ó, eu não dou chance. Gente está assistindo essa aula aqui, que o médico falou, vai ficar desenganado, ou então vai viver a vida toda a poder de remédio, e agora está normal. Miraculosamente contradizendo todos os laudos que foram dados. E agora não tem fé? Agora desistiu? Agora está desanimado? Levanta a tua cabeça. Essa aula é um convite a você a ter uma fé firme na palavra, em Deus, no Deus que nós servimos. O nosso tópico 2.2, na sequência, ele vai mostrar, por exemplo, como essa fé pode se manter viva. A chama que alimenta essa fé, o combustível dessa fé também é a bênção da oração. A oração, ela vai nos mostrar que a Bíblia é um livro de portas e de grandes oportunidades. E a oração é uma chave. Um exemplo disso é o pastor David Yong-Soo. Na minha adolescência, eu li um marcante livro dele, A Oração, a Chave do Avivamento, que mostra como ele teve sucesso no seu ministério. Chegou a ser o pastor da maior igreja do mundo, num país tido como budista. E Deus fez com que ele crescesse de uma forma extraordinária. Chegou a ser considerado o Billy Graham coreano. E ele conta, por exemplo, nesse livro, que passou a dedicar a oração de 3 a 5 horas por dia. E assim, o seu ministério avançou e ele conseguiu e conquistou grandes vitórias em momentos cruciais e difíceis. Um outro exemplo tremendo disso é o exemplo de Isaac, no capítulo 25 de Gênesis, no verso de número 21, onde a Bíblia vai dizer que depois de 20 anos casado com Rebeca e ela não podendo ter filhos, a Bíblia diz que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vejam, fica nítido na oração de Isaac, que Isaac acredita que a promessa de Deus tem a ver com Rebeca, e o fato dela ser estéril não é um ponto final para aquela promessa, mas é um motivo a mais para clamar e buscar. Significa que o que vai acontecer extrapola o limite natural, alcança as dimensões do sobrenatural de Deus. Deus vai intervir naquela situação, movido por um justo que dobra seus joelhos numa campanha de oração sem relógio, sem tempo para acabar, uma campanha ininterrupta, ou seja, só paro quando Deus me responder, só paro quando a resposta chegar. Nós precisamos aprender com a bênção da oração as lições importantes de ver que os grandes baluartes da fé cristã, os grandes homens e mulheres da história da Bíblia, todos superaram grandes desafios e todos tinham uma característica em comum. Eram homens e mulheres que dobravam seus joelhos. Eram homens e mulheres que oravam a Deus. Nós olhamos, por exemplo, para a vida e o ministério de Jesus como um homem na terra. Jesus, antes de escolher seus discípulos, passou toda uma noite no monte em oração. Quando os discípulos foram salvos por ele naquela tempestade no barco, que ele veio andando sobre as águas, ele estava em oração. Quando Jesus estava prestes a ser traído por Judas, ele se encontrava no jardim do Getsêmani, lugar de prensa de azeitonas, para se produzir azeite. De frente para os muros de Jerusalém e para o templo, ele estava lá, do outro lado do ribeiro de Cedron. Hoje apenas Vale de Cedron.
e ele estava lá, de joelhos, em oração. Sabe, nós precisamos olhar para isso e é o tempo de clamar. Não falta para nós hoje motivos para clamar. Precisamos clamar pelo Brasil. Precisamos clamar pelo mundo. Precisamos clamar pela história da nossa família. Precisamos clamar agora pelo poder de Deus para que se manifeste agora, livrando esta geração das drogas, livrando esta geração do pecado e da bancarrota. Nós estamos vivendo um tempo que nunca foi tão importante. Vejam vocês que enquanto nós gravamos essa aula, estamos ainda convivendo com os comentários constantes sobre pandemia, sobre pessoas que ficam doentes e morrem. Nunca foi tão importante uma igreja que ora, nunca foi tão urgente um povo que ora. Nós vimos ano passado, por exemplo, imagens que emocionaram a todos nós, de irmãos impossibilitados de fazerem cultos nas igrejas devido a situações de quarentena, em calçadas de joelhos dobrados, ao lado de postes nas ruas, com as mãos levantadas clamando a Deus. Nós vimos isso acontecer. Um povo que clama, que ora em tempos difíceis. Nós precisamos, meus irmãos, não podemos olhar para a situação que está acontecendo agora e acreditarmos que está todo mundo caído, que ninguém quer nada, sabe? Outro dia, eu confesso a vocês que eu fui até um local que eu costumo de vez em quando orar. É um local não muito longe aqui da nossa editora Betel. O pessoal chama de monte lá, mas é um local de uma pequena subida apenas, é um lugar que eu posso ficar tranquilo em oração. E às vezes vou sozinho, e às vezes eu levo comigo 2 amigos, 3 amigos, e nós vamos lá para orar, gastar algumas horas orando. Outro dia eu fiz isso numa sexta-feira à noite. Pastores, quando eu cheguei lá, naquele local, e de forma geral, sem aqui querer mensurar o número de pessoas, mas eu acredito que eu não erro quando eu digo aqui que nós devemos ter naquela noite ali pelo menos umas 700 pessoas naquele local, cada um do seu jeito, um em pé, outro de joelho, um levantando a mão, outro pulando, outro quietinho de silêncio, mas estava lotado de gente. E quando eu vi aquele número de gente ali orando, é hora que você para e você vê que as pessoas que dizem, está todo mundo caído, ninguém quer nada, que não sei o quê. Gente, tem um povo que pode estar dormindo, mas tem uma igreja acordada orando. Tem uma igreja buscando. Tem gente que é séria. E a gente não pode se contaminar com essa ideia de que ninguém quer nada, que está caído, e a gente começar a morrer também. Sabe? Essa aula é um convite de Deus para você parar de olhar quem não quer nada. Parar de olhar só quem murmura. Parar de olhar quem não ora. E começar a se aproximar de quem está buscando. Sabe? É hora de orar. É hora de olharmos para o alto. Jesus disse, quando virdes estas coisas, olhai para cima, porque perto está a vossa redenção. Eu creio que essa aula é um despertamento para mim e para você. Não há ninguém que possa dizer, eu oro muito. É como dizer, eu sou humilde. Sabe, todos nós precisamos falar de oração sempre como que necessitando orar mais. Sempre como necessitando buscar mais. Então eu convido você nessa aula, convido os professores nessa aula. Sabe, ao terminar essa aula, gaste 1 minuto, ore com seus alunos, fale com Deus, clame a Deus, ore por eles, ministre sobre a vida deles uma palavra. Sabe, nós vemos também no nosso tópico 2.3 a necessidade de guardar a palavra. Vejam que esse tópico 2 é bem prático, ele vai falar para nós aqui sobre a fé, sobre a oração e agora sobre guardar a palavra. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia fala da tríplice bem-aventurança para aquele que lê, para aquele que ouve, mas não para por aí, para aquele que guarda a palavra de Deus. Ou seja, é necessário ler, é necessário ouvir, mas é fundamental guardar a palavra de Deus. Vejam que as pessoas na história da Bíblia que venceram guardaram a palavra. Daniel, mesmo na Babilônia, guardou a palavra de Deus e no capítulo 1, verso 8 do seu livro, a Bíblia diz que ele assentou no seu coração o propósito de não se contaminar. José, mesmo na casa de Potifar, no Egito, não esqueceu da palavra de Deus. Foi preso, manteve-se firme mesmo na prisão. Foi governador do Egito e manteve-se equilibrado e fiel a Deus, mesmo tendo todos os seus irmãos, que foram seus algozes, na mão. E em vez de vingança, buscou a Deus e o perdão. Nós vamos ver, Davi guardou a palavra de Deus. E ele vai triunfar. Ele teve a vida de Saul na mão, mas
não quis buscar o caminho da vingança e do ódio. Venceu o rancor e a mágoa e se tornou o homem segundo o coração de Deus. Jesus guardou a palavra. Quando tentado pelo diabo no deserto, depois de 40 dias de jejum, venceu o diabo com a palavra de Deus. Precisamos guardá-la no coração. Guarda a palavra naquela faculdade onde você está. Guarda a palavra naquele emprego onde você está, onde ofertas e bandejas do inimigo estão sendo oferecidas para você. Guarde a palavra de Deus quando as vantagens humanas aparecerem, mesmo aquelas que parecem que são tão tentadoras. E o que tem de mais? É só uma brecha, é só uma pequena, uma pequena coisa, não vai fazer tanta diferença. Mas você precisa, nestes momentos difíceis e em todos os outros, lembrar da palavra de Deus. E eu entro aqui no nosso tópico 3, lições práticas acerca da figueira. Nós vamos ver que a vida cristã, assim como a figueira, que Jesus buscou fruto, a vida cristã precisa produzir fruto. É necessário que haja um crescimento sadio. Por exemplo, Jesus vai mostrar isso para nós na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, no verso 15, quando Paulo diz assim: todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentir de outra forma, Deus vos revelará. A palavra perfeição ali, ou perfeito no grego, é a palavra teleioi, que significa desenvolvendo ou crescendo dentro de um padrão estabelecido por Deus. Ou seja, para Deus, o propósito da vida cristã é que haja crescimento, é que as pessoas possam ser melhores, que a pessoa possa vencer, que a pessoa possa produzir fruto, que a pessoa possa ganhar almas, que a pessoa possa se envolver com vidas, que a pessoa possa ser uma fonte de bênção para o próximo. Ou seja, que a pessoa viva para a glória de Deus. Ou seja, o contrário disso é se tornar um anão espiritual, que é o quê? Ter tempo de crente, mas não cresceu, não desenvolveu, virou um anão espiritual. Ou seja, é necessário dar fruto, é necessário crescer. Então, é necessário olhar agora para a sua vida, fazer uma autoanálise e parar. Calma aí, eu me tornei um anão espiritual? Tenho tempo de crente, mas não cresci? Não amadureci? A parábola, essa passagem, da figueira, é um aviso para nós sobre o perigo de uma vida seca, de uma vida sem fruto, de uma vida sem novidade. O nosso tópico 3.1, ele vai falar sobre uma importante advertência. Israel tinha um papel, qual era? Ser luz para as nações. Deus não levantou Israel para ser uma bênção em si própria, para si mesma, não. Deus levantou Israel para ser luz para as nações. Deus levantou Israel para fazer dela dispenseira da palavra, da revelação de Deus, que é o quê? A Bíblia, a palavra escrita, e Jesus, a palavra viva. É dessa nação que vai vir a Bíblia e vai vir o Messias. Ou seja, o propósito de Deus para Israel é que ele fosse luz para as nações. Mas em vez disso, se perderam. E as consequências todos nós conhecemos das páginas da Bíblia até os tempos atuais. Por isso, fica para nós, eu deixo para todos os alunos e professores, a advertência que aparece em Apocalipse capítulo 2, dos versos 1 ao 7, na primeira das 7 cartas às igrejas da Ásia, quando Jesus, depois de tecer elogios memoráveis à igreja de Éfeso, aponta o único problema que essa igreja tem: deixaste o teu primeiro amor. E ele diz como consequência: lembra-te, pois, de onde caíste. Mesmo tendo todas as qualidades que nós vemos nesses versículos 1 ao 7, ele diz para essa igreja: você está caída. E ele diz para ela: arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Ou seja, Jesus quer mais do que o teu trabalho, ele quer mais do que o teu talento, ele quer você. Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos tirar realmente lições práticas e rápidas nessa aula para a nossa vida. Deus abençoe a todos. Muito bem, muito obrigado, pastor William. Como vimos aqui na explicação do pastor William, aqui nesse ponto 2, fechando o ponto 2, nós vimos que a fé, a oração e a palavra de Deus são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. E assim, pastor William já entrou no ponto 3 aqui, no tópico 3. Pastor Marcos Santana, suas considerações e a conclusão sobre o ponto 3
Lições práticas acerca da figueira. Marcos, capítulo 11, versículo 13. Não era tempo de figos, mas achou folhas. Então, irmãos, a figueira é como se fizesse um anúncio falso. Isso é um alerta para cada um de nós contra a hipocrisia. A palavra hipócrita, no grego, remete ao ator de palco, palavra que passou a ser usada em sentido figurado para descrever fingido, enganador. Lembremos-nos, como nós pontuamos no tópico 1, que essa questão da figueira, ela está registrada dentro de um contexto aonde está o templo e a liderança religiosa e os fariseus e os principais do templo, e Jesus, por diversas vezes, se referiu a estes como hipócritas. Outro tópico que eu gostaria de estar enfatizando nessas lições práticas é quanto aos frutos. Nós já mencionamos aqui, mas agora estender apenas um pouco mais. Um dos frutos é a fé. É uma fé que é fruto, é resultado da palavra de Deus agindo na vida da pessoa e que conscientiza e leva essa pessoa a uma total dependência de Deus. Lembremos-nos que ninguém nasce com esta fé. Esta fé está em Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. A Bíblia diz: isto não vem de vós, é dom de Deus. Oração. Em Jesus nós encontramos tudo aquilo que precisamos para fazer a vontade de Deus. Perdão, uma relação frutífera com Deus, envolve reconciliação com o próximo. Quero também fazer aqui uma relação entre oração e vida frutífera, a partir de dois textos da palavra. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. A oração de Paulo pelos colossenses. Paulo pede a Deus que os cristãos da igreja dos colossenses, eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria, com entendimento espiritual, para que pudessem andar dignamente e fossem frutíferos, cheios de frutos de boas obras. Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Paulo agora faz uma oração pelos filipenses, para que eles pudessem abundar com amor, com conhecimento e entendimento, para discernir as melhores coisas e viver de maneira sincera e sem escândalo, cheios do fruto da justiça, por Jesus Cristo, para a glória de Deus. Por isso, é importante nós verificarmos que a oração deve estar presente, assim como a constante busca por conhecimento e entendimento acerca da vontade de Deus. E também
o texto fala de advertência. E eu quero aqui juntar esses dois aspectos, advertência e vigilância. Peço aos irmãos para que não deixem de ler livro do profeta Jeremias, capítulo 7, o famoso sermão de Jeremias, apresentado no templo. E qual foi a denúncia do profeta Jeremias? É que eles colocaram o templo acima do relacionamento com Deus, conforme revelado por ele. Eles esqueceram de que o templo era para ser casa de oração, mas eles haviam transformado o templo em refúgio para os que faziam coisas deploráveis. Jeremias 7, do versículo 9 ao versículo 15. Por isso, eu quero deixar para os irmãos a leitura do texto do subsídio do nosso subtópico 3.3. Devemos constantemente fazer um autoexame de nossas vidas e, com bastante humildade, pedir ao Senhor Deus que nos ajude a ficar firmes, que nos limpe e nos aperfeiçoe, para que venhamos a produzir cada vez mais, para sermos frutíferos cada vez mais, frutos que Deus aguarda, espera e quer ver em nós. É preciso recorrermos ao que diz a verdade aplicada. Permanecendo em Cristo, receberemos dele tudo o que for necessário para frutificarmos com perseverança até que ele venha. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, como sempre o senhor faz, brilhante fechamento aí do estudo da nossa lição. E assim nós podemos concluir este estudo dizendo que a passagem bíblica da figueira infrutífera ressalta a importância de darmos frutos e que a ausência dos frutos nos traz reprovação. Por isso, nós devemos estar sempre preparados, produzindo, porque o Senhor, a qualquer instante, pode requerê-los de nós, de mim e de você. Então fica aí o alerta e com isso nós concluímos então a nossa lição, esperando que o bom Deus tenha falado ao seu coração. Muito obrigado por caminhar conosco até aqui, ficar conosco até o final desse vídeo. E eu quero anunciar o próximo. Se Deus permitir, querendo o bom Deus, a semana que vem a gente vai estar aqui de volta. E olha, a lição e o vídeo da próxima semana também será um vídeo fantástico, uma outra lição maravilhosa. E o contexto histórico do próximo vídeo é o capítulo 3 do livro do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor havia mandado construir uma estátua muito grande e chegou o dia da inauguração e ele ia consagrar essa estátua. Então, ele promove lá uma festa, lá determina o dia, tudo preparado, e havia um edito que qualquer pessoa que no momento apropriado não se ajoelhasse, não se prostrasse diante daquela imagem, daquela estátua e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Mas naquele período, naquela época, no meio daquele povo todo, a Bíblia fala de 3 jovens, que é o objeto da lição, o estudo da lição do próximo vídeo. E é sobre esses 3 jovens, a história que aconteceu com esses 3 jovens, é que nós vamos estudar no próximo vídeo. Fantástico, pode ler lá, Daniel capítulo 3, vai vendo, vai se preparando aí, porque será um outro vídeo fantástico, com lições espirituais extraordinárias para todos nós, né? Então assim fica aí, e a editora ela deu, junto com o comentarista,
didaticamente, para ficar bem fácil nós entendermos o capítulo 3 do profeta Daniel, a editora deu para esta lição o título de Fidelidade, um estilo de vida, né? Então, fica aí o nosso alerta, aí, o nosso comunicado do que vem pela frente. Querendo bom Deus, vai ser um outro vídeo fantástico. E assim, nós vamos encerrar com uma palavra de oração com o pastor William Barros. Pastor William, eu peço ao Senhor que termine esse momento buscando a presença de Deus. Vamos junto, você também, junte-se a nós nessa palavra de oração com o pastor William Barros. Muito bem, pastor Prates. Antes de nós orarmos, eu queria mandar um grande abraço aqui para o pastor Silvio. É pastor do nosso Ministério de Madureira em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele falou para mim, manda um abraço lá que a gente está todo mundo aqui assistindo. Lá do campo do pastor Eliel, do Ministério de Madureira, no Mato Grosso do Sul. Eu quero também aproveitar aqui e convidar vocês todos de Santa Catarina. Nós estaremos dia 30 e 31, na sexta e no sábado à noite, em Lages, no nosso Ministério de Madureira, em Lages, ministrando a escola bíblica. Vai ser o EBOM, vai ser lá com o pastor Hildeberto Paixão. Então, imperdível em Lages, Santa Catarina, você é o nosso convidado. Quem vai de mais longe sou eu. Então, você da região, vamos todo mundo lá para Lages. Tenho certeza que será um grande final de semana lá em Lages, no EBOM, na nossa igreja, na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, em Lages. E eu quero aproveitar e mandar também um convite para todo mundo. Em outra ocasião aqui, o pastor Prates me deu a oportunidade de falar, a nossa caravana para Israel, nós temos um grupo indo em fevereiro do ano que vem, é uma caravana de 10 dias e está com uma grande promoção, um valor promocional para quem quiser ir conosco para conhecer a terra de Israel, as terras bíblicas, tá? Então você é o nosso convidado. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, te agradecemos por essa aula. Nos despede em tua paz e que a tua palavra possa realmente moldar o nosso caráter. Que fé, ó Deus, que oração e que guardar a palavra possam, ó Deus, ser lições práticas para a nossa vida e não terminemos como aquela figueira sem fruto. Nós possamos, ó Deus, tirar disto tudo lições muito rápidas e preciosas para nós. Nós te louvamos por alunos e professores, pela editora Betel e por toda a sua diretoria, que tem feito este excelente trabalho. Nós te louvamos e engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.